Lucas Narrações apresenta O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Para a narrativa estranha e simples que estou prestes a escrever, não espero nem peço que acreditem em mim. De fato, eu seria louco em esperar algo assim, em um caso no qual meus sentidos rejeitam o que testemunharam. No entanto, louco não estou, e com certeza não estou sonhando. Mas amanhã vou morrer e hoje preciso aliviar minha alma. Meu objetivo agora é apresentar ao mundo, de maneira clara, sucinta e sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. Por suas consequências, esses eventos me aterrorizaram, torturaram e, por fim, destruíram. Mesmo assim, não tentarei explicá-los. Se para mim eles foram horríveis, para muitos parecerão não tanto terríveis quanto barroques. Mais tarde, talvez, possa ser encontrada alguma inteligência que consiga explicar meu fantasma. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que perceberá nas circunstâncias que temerosamente vou detalhar nada mais que uma sucessão vulgar de causas e efeitos naturais. Desde minha infância, fui conhecido pela docilidade e bondade de meu caráter. Meu coração terno era tão evidente que me fazia alvo das brincadeiras de meus companheiros. Eu gostava especialmente de animais, e meus pais me permitiam ter uma grande variedade de bichos de estimação. Com estes, eu passava a maior parte do meu tempo, e meus momentos mais felizes eram quando os alimentava e acariciava. Essa peculiaridade de caráter cresceu comigo e, quando fiquei adulto, era uma das minhas principais fontes de prazer. Para aqueles que já amaram um cão fiel e sagaz, dificilmente preciso explicar a natureza ou a intensidade do carinho que se recebe em troca. Há algo no amor abnegado e sacrificado de um animal que vai diretamente ao coração daquele que teve a oportunidade de experimentar a falsa amizade e a frágil fidelidade do homem. Casei-me cedo e, por sorte, minha esposa compartilha essas mesmas preferências. Observando minha predileção por animais domésticos, ela não perdia a oportunidade de conseguir os mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um bom cachorro, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Este último era um animal extraordinariamente grande e belo, inteiramente negro e esperto a um grau espantoso. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, que no fundo não era nem um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, que considerava que todos os gatos negros eram bruxas disfarçadas. Não que ela alguma vez tivesse falado isso a sério, e menciono o assunto só porque acabei de lembrar disso agora. Plutão. Este era o nome do gato. Era meu animal de estimação favorito e companheiro de brincadeiras. Só eu o alimentava e ele me acompanhava aonde quer que eu fosse pela casa. Era com dificuldade que conseguia impedi-lo de me seguir pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, por vários anos, durante os quais o meu temperamento geral e caráter, por causa do demônio da intemperança, tinha, coro ao confessar isso, se alterado radicalmente para pior. Fui ficando, dia após dia, mais temperamental, mais irritável,
mais indiferente aos sentimentos dos outros. Eu me permitia usar linguagem destemperada com minha esposa. Finalmente, até fui violento com ela. Meus bichos, é claro, sofreram com a mudança no meu caráter. Não apenas os negligenciava, como também os maltratava. Por Plutão, no entanto, eu ainda mantinha uma consideração suficiente para me impedir de maltratá-lo, algo que não tinha escrúpulos em fazer com os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro quando, por acidente ou por afeição, eles ficavam no meu caminho. Mas minha doença foi crescendo dentro de mim, pois que doença é comparável ao álcool? E finalmente até mesmo Plutão, que agora estava envelhecendo, e portanto tinha ficado um pouco rabugento, até mesmo Plutão começou a sentir as consequências do meu mau humor. Uma noite, voltando para casa, muito embriagado de uma das minhas perambulações pela cidade, parecia que o gato evitava minha presença. Eu o agarrei, mas, com medo da minha violência, ele mordeu levemente a minha mão. A fúria de um demônio imediatamente me possuiu. Eu não me conhecia mais. Minha alma original parecia, de repente, fugir do meu corpo e uma maldade mais do que diabólica, nutrida pelo gin, excitou cada fibra do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri, agarrei o pobre animal pelo pescoço e arranquei deliberadamente um dos seus olhos. Sinto vergonha, queimo por dentro, estremeço enquanto escrevo essa maldita atrocidade. Quando a razão retornou com a manhã, quando eu tinha me recuperado do desregramento noturno, experimentei um sentimento meio de horror, meio de remorso, pelo crime do qual era culpado. Mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento fraco e ambíguo, que não tocou profundamente minha alma. Eu novamente mergulhei nos excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do ato. Nesse meio tempo, o gato se recuperou lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é verdade, uma aparência assustadora, mas ele já não parecia sentir dor. Percorri a casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia extremamente aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda tinha um pouco do meu velho coração, a ponto de, a princípio, ficar angustiado por essa evidente aversão por parte de uma criatura que já tinha me amado tanto. Mas este sentimento logo deu lugar à irritação, e então chegou para minha queda final e irrevogável o espírito da perversidade. A filosofia não leva em conta esse espírito. No entanto, assim como tenho certeza de que minha alma existe, sei que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e indivisíveis que orientam o caráter do homem. Quem não se viu centenas vezes cometendo uma ação vil ou estúpida simplesmente porque sabia que não deveria? Não temos uma tendência permanente, enfrentando nosso bom senso, a quebrar aquilo que é a lei só pelo prazer de quebrá-la? Esse espírito de perversidade, digo eu, se apresentou em minha queda final. Foi esse insondável anseio da alma de se atormentar, ser violenta contra sua própria natureza, de fazer o mal apenas pelo mal, que me instigou a continuar e finalmente consumar a maldade que eu infligira ao animal inofensivo. Certa manhã, a sangue frio, coloquei um laço em seu pescoço e pendurei-o no galho de uma árvore. Balancei-o enquanto as lágrimas escorriam dos meus olhos e com os mais amargo remorso em meu coração.
Eu o enforquei porque sabia que tinha me amado e porque sentia que não tinha me dado motivo para matá-lo. Eu o enforquei porque sabia que, ao fazer isso, estava cometendo um pecado mortal, que colocaria em perigo minha alma imortal e a colocaria, se tal coisa fosse possível, fora do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misericordioso e mais terrível. Na noite do dia em que este ato cruel foi realizado, fui despertado do sono pelo grito de incêndio. As cortinas da minha cama estavam em chamas. A casa inteira estava pegando fogo. Foi com grande dificuldade que minha esposa, uma criada e eu fugimos do desastre. A destruição foi completa. Todos os meus bens foram perdidos e eu me resignei ao desespero a partir de então. Não vou procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade que havia cometido. Mas estou detalhando uma cadeia de fatos e não desejo deixar de fora sequer um possível vínculo incompleto. No dia seguinte ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma, tinham caído. Essa exceção era uma parede divisória, não muito grossa, que ficava no meio da casa e contra a qual se apoiava a cabeceira da minha cama. O reboco tinha em grande parte resistido à ação do fogo, o que atribuía ao fato de ter sido recentemente aplicado. Na frente dessa parede reunia-se uma multidão e muitas pessoas pareciam estar examinando uma área específica com grande atenção e detalhe. As palavras estranho, singular e outras expressões similares atiçaram minha curiosidade. Eu me aproximei e vi, como se estivesse gravado em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão tinha sido feita com uma precisão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando vi pela primeira vez essa aparição, pois dificilmente poderia considerá-la outra coisa, minha surpresa e meu terror foram extremos. Mas finalmente a reflexão veio em meu terror foram extremos. Mas finalmente a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei-me, tinha sido pendurado em um jardim adjacente à casa. Dado o alarme de fogo, este jardim foi imediatamente tomado pela multidão e alguma dessas pessoas deve ter cortado o animal da árvore e jogado, através de uma janela aberta, no meu quarto. Isso provavelmente foi feito com o objetivo de me acordar. A queda de outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na massa do reboco recém-aplicado cujo cal, com as chamas e o amoníaco da carcaça, havia produzido a imagem que eu estava vendo. Embora essa explicação tivesse satisfeito minha razão, apesar de não inteiramente minha consciência a respeito do estranho episódio que acabei de detalhar, não deixou de impressionar profundamente minha imaginação. Durante meses não pude me livrar do fantasma do gato, e durante esse período voltou ao meu espírito um tipo de sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre os lugares vis que habitualmente frequentava, por outra da mesma espécie e de aparência um pouco semelhante, para ocupar seu lugar. Uma noite, enquanto estava sentado, meio bêbado, em uma taberna mais do que infame, minha atenção foi repentinamente atraída por um objeto negro repousando sobre a tampa de um dos imensos barris de gin, ou de rum, que constituía a principal mobília do lugar.
Fiquei olhando fixamente para o topo desse barril por alguns minutos, e o que agora me causava surpresa era o fato de não ter percebido antes a mancha negra que estava sobre ele. Eu me aproximei e toquei com a mão. Era um gato preto, muito grande, quase tão grande quanto Plutão e parecido com ele em todos os aspectos, exceto um. Plutão não tinha pelos brancos em nenhuma parte do corpo, mas esse gato tinha um grande, embora indefinida mancha branca, cobrindo quase toda a região do peito. Ao tocá-lo, ele imediatamente se levantou, ronronou alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com a minha atenção. Esta, então, era a criatura que eu estava procurando. Imediatamente me ofereci para comprá-lo do taberneiro. Mas o homem respondeu que não era dele. Não sabia nada sobre o gato, nunca o tinha visto antes. Continuei minhas carícias e, quando me preparei para ir para casa, o animal demonstrou disposição para me acompanhar. Permiti que fizesse isso ocasionalmente, inclinando-me e dando tapinhas nele enquanto prosseguia. Quando cheguei à casa, ele já estava domesticado e se tornou imediatamente o favorito da minha esposa. De minha parte, logo descobri uma antipatia por ele crescendo dentro de mim. Foi exatamente o oposto do que eu havia antecipado, mas não sei como ou porquê. Seu evidente carinho por mim me desgostava e aborrecia. Aos poucos, esses sentimentos de repulsa e irritação cresceram até chegar à amargura do ódio. Eu evitava a criatura, mas uma certa vergonha e a lembrança de meu antigo ato de crueldade me impediam de maltratá-lo. Durante algumas semanas, não ataquei nem o tratei com violência, mas gradualmente, muito gradualmente, cheguei a olhá-lo com aversão indizível e a fugir silenciosamente de sua presença odiosa, como se fosse o hálito de uma peste. O que aumentou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte à sua chegada em casa, que, como Plutão, ele também era caolho. Essa circunstância, porém, só agradou ainda mais minha esposa que, como já disse, possuía em alto grau aquele sentimento de humanidade que outrora fora meu traço distintivo e a fonte de muito dos meus prazeres mais simples e puros. Minha aversão a esse gato, no entanto, parecia aumentar no mesmo grau que seu carinho por mim. Seguia meus passos com uma persistência que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que eu me sentava, ele se agachava embaixo da minha cadeira, ou subia em meus joelhos, me cobrindo com suas carícias repugnantes. Se eu me levantasse para caminhar, ficava entre os meus pés e assim quase me derrubava, ou enfiando suas longas e afiadas garras na minha roupa. Subia dessa maneira até o meu peito. Nessas ocasiões, embora eu desejasse matá-lo com um golpe, era impedido de fazê-lo, em parte pela lembrança do meu antigo crime, mas principalmente, deixe-me confessar de uma vez, pelo medo absoluto que sentia do animal. Esse pavor não era exatamente um temor do mal físico e, no entanto, não conseguia definir de outra forma. Estou quase com vergonha de reconhecer, sim, mesmo nessa cela de criminoso, quase me envergonho de reconhecer que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido intensificados por uma das quimeras mais insensatas que seria possível conceber.
Minha esposa tinha chamado minha atenção, mais de uma vez, para a forma da marca de pelos brancos, da qual já falei, e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o que eu tinha matado. O leitor se lembrará de que essa mancha, embora grande, era originalmente bastante indefinida, mas aos poucos, em um grau quase imperceptível e que por muito tempo minha razão lutou para rejeitar como fruto da imaginação, foi assumindo detalhadamente um rigoroso contorno preciso. Era agora a representação de um objeto que estremeço só de citar. E por isso, acima de tudo, detestava, temia e teria me livrado daquele monstro se tivesse tido coragem. Representava a imagem de uma hedionda forca. Uma coisa medonha, o triste e terrível motor do horror e do crime, da agonia e da morte. E agora eu me sentia realmente mais miserável que todas as misérias humanas. E um animal, cujo semelhante eu tinha matado com desprezo, um animal causava em mim, um homem moldado à imagem do Deus Supremo. Tamanha insuportável angústia. Ai! Nem de dia nem de noite conhecia mais a bênção do descanso. Durante o dia, a criatura não me deixava sozinho em nenhum momento e de noite despertava. De hora em hora, de sonhos de indescritível medo, e encontrava o hálito quente da coisa em meu rosto e seu imenso peso, um pesadelo encarnado do qual não tinha forças para me livrar, deitado eternamente sobre meu coração. Sob a pressão de tormentos como esses, a débil reminiscência do bem dentro de mim sucumbiu. Os pensamentos malignos eram meus únicos companheiros, os pensamentos mais sombrios e malignos. O mau humor do meu temperamento habitual aumentou e passou a um ódio de todas as coisas e de toda a humanidade. E minha submissa e paciente esposa, coitada, era quem mais sofria com as explosões repentinas, frequentes e incontroláveis da fúria, a qual agora eu me entregava cegamente. Um dia ela me acompanhou, em alguma tarefa doméstica, ao porão do antigo prédio que nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato me seguiu pelas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me deixou louco. Erguendo um machado e esquecendo, em minha ira, o pavor infantil que até então tinha me impedido de agir, desferi um golpe contra o animal que, naturalmente, teria sido instantaneamente fatal se o tivesse atingido como eu desejava. Mas esse golpe foi impedido pela mão da minha esposa. Impelido por essa interferência a uma raiva mais que demoníaca, soltei meu braço de suas mãos e enterrei o machado em sua cabeça. Ela caiu morta no lugar, sem um gemido. Cometido este hediondo assassinato, entreguei-me imediatamente e com toda a determinação à tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa, de dia ou de noite, sem o risco de ser visto pelos vizinhos. Comecei a pensar em muitos planos. Por um momento pensei em cortar o cadáver em fragmentos minúsculos e destruí-los no fogo. Em outro, resolvi cavar uma tumba para ela no chão do porão. Outra vez pensei em lançá-lo no poço no quintal ou embalá-lo em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, com os arranjos habituais e assim conseguir uma forma de tirá-lo da casa. Finalmente, descobri o que considerei um expediente muito melhor do que qualquer um desses. Decidi
emparedá-lo no porão, como diziam que os monges da Idade Média emparedavam suas vítimas. Para um propósito como este, o porão podia ser bem adaptado. Havia muito espaço entre as paredes e, recentemente, elas tinham sido totalmente rebocadas com uma argamassa vagabunda, que a umidade da atmosfera impedira de endurecer. Além disso, em uma das paredes havia uma saliência, causada por uma falsa chaminé, ou lareira, que havia sido preenchida para se assemelhar ao vermelho do resto do porão. Não duvidei de que poderia deslocar facilmente os tijolos desse ponto, inserir o cadáver e deixar tudo como antes, para que nenhum olho pudesse detectar qualquer coisa suspeita. E nesse cálculo não me enganei. Usando um pé de cabra, desloquei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente encostado o corpo na parede interna, deixei-o nessa posição, enquanto, com poucas dificuldades, recoloquei toda a estrutura como estava originalmente. Tendo adquirido argamassa e areia, com todas as precauções possíveis, preparei um reboco que não podia ser distinguido do antigo, e com isso levantei cuidadosamente a nova parede. Quando terminei, fiquei satisfeito por estar tudo certo. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. O lixo no chão foi recolhido com o maior cuidado. Olhei em volta, triunfante, e disse para mim mesmo: aqui, pelo menos, meu trabalho não foi em vão. Meu próximo passo foi procurar o animal que havia sido a causa de tanta desgraça, pois eu tinha finalmente decidido matá-lo. Se eu tivesse sido capaz de encontrá-lo no momento, não poderia haver dúvida de seu destino, mas parecia que o animal astuto tinha ficado alarmado com a violência da minha raiva anterior e não quis se apresentar com meu estado de espírito atual. É possível descrever ou imaginar a profunda sensação de alívio que a ausência da criatura detestada ocasionou em meu peito. Não apareceu durante a noite e assim, pela primeira vez desde que tinha entrado na casa, dormi profunda e tranquilamente. Sim, dormi mesmo com o peso do assassinato em minha alma. O segundo e o terceiro dia passaram e a causa do meu tormento não tinha retornado. Voltei a respirar como um homem livre. O monstro, aterrorizado, havia fugido daquela casa para sempre. Nunca mais iria ver aquele animal. Minha felicidade era suprema. A culpa do meu ato sombrio me perturbou, mas pouco. Algumas poucas perguntas foram feitas, mas estas foram prontamente respondidas. Até uma busca na casa foi organizada, mas, claro, nada foi encontrado. Vi a minha felicidade futura como algo seguro. No quarto dia após o assassinato, veio um grupo de policiais inesperadamente à casa e realizou novamente uma inspeção minuciosa. Seguro, no entanto, que o lugar onde havia ocultado o corpo era impenetrável, não senti nenhuma inquietude. Os oficiais me pediram para acompanhá-los na busca. Não deixaram nenhum recanto ou parte sem revisar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Não estremeci nem um músculo. Meu coração batia calmamente como o daquele que repousa na inocência. Caminhei pelo porão de ponta a ponta, cruzei os braços sobre o peito e andava tranquilo de um lado para o outro. A polícia estava completamente satisfeita e preparada para partir. A alegria em meu coração era forte demais para ser contida. Estava louco para dizer pelo menos uma palavra, como prova de triunfo, e para garantir ainda mais a minha inocência. Senhores, disse finalmente, enquanto o grupo subia os degraus. Fico feliz em ter dissipado suas suspeitas.
Desejo toda a saúde e apresento mais uma vez meus respeitos. A propósito, senhores, esta é uma casa muito bem construída. No desejo incontrolável de dizer algo com naturalidade, mal sabia o que estava falando. Posso dizer que é uma casa construída com grande solidez. Essas paredes já estão indo, senhores. Essas paredes estão solidamente construídas. E aqui, em meio a um frenesi de bravatas, bati forte com a bengala que segurava na minha mão, naquela mesma região atrás da qual estava o cadáver da minha esposa. Mas que Deus me proteja e me livre das presas do demônio. Assim que a reverberação dos meus golpes mergulhou no silêncio, foi respondida por uma voz vinda de dentro do túmulo. Uma queixa, a princípio abafada e fraca, como o soluço de uma criança, que rapidamente se transformou em um longo grito alto e contínuo, totalmente anômalo e inumano, um uivo, um grito de lamento, meio de horror e meio de triunfo, que só poderia ter brotado do inferno, conjuntamente das gargantas dos condenados em sua agonia e dos demônios que exultam na desgraça. É loucura falar dos meus próprios pensamentos. Desfalecendo, cambaleei para a parede oposta. Por um instante, o grupo na escada permaneceu imóvel, resultado do terror e do espanto. Em seguida, uma dúzia de braços fortes atacaram a parede. Ela caiu rapidamente. O cadáver, já bastante deteriorado e manchado de sangue coagulado, apareceu de pé para os espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário de fogo, estava sentado o horrível animal que tinha me levado ao assassinato e cujo grito havia me denunciado ao carrasco. Eu tinha emparedado um monstro dentro do túmulo.